de tomada de decisão de geração de ideias, que está totalmente linkado aí à questão do empreendedorismo, da geração elaboração do plano de negócios. E depois vou deixar um espaço aberto aqui, caso vocês tenham alguma dúvida com relação aos trabalhos, das entregas que vocês estão fazendo aí. Tem até dia 22 para fazer as entregas dessa unidade. Alguns de vocês já até me procuraram lá no chat, mandaram e-mail, enfim. Então, estou respondendo todo mundo, mas caso alguém ainda não tenha sanado a dúvida, fiquem à vontade também, a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu ver, acho que já está gravando aqui, já está gravando, beleza. Bom, então vamos falar um pouquinho justamente das características do processo decisório, das etapas, isso é o mais importante, e um pouquinho também a respeito dos métodos para geração de ideias. E aí eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Que tipo de decisões que vocês tomam no dia a dia de vocês? Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, e quais as consequências de um erro, né? Seja na empresa, seja em casa, né? Que tipo de consequências que isso pode ter? E também se vocês se arrependem de ter tomado alguma decisão errada na vida, né? E caso vocês tenham feito isso, por quais motivos vocês tomaram tal decisão equivocada? Quais fatores fizeram com que vocês tomassem essa decisão não tão acertada? Então, tudo isso tem a ver com o processo decisório. E aí, nas empresas, no dia a dia, a gente toma uma série de decisões, né, sobre questões pessoais, administrativas, de tecnologia, financeiras, vai depender muito de onde a gente está inserido aí. E algumas impactam diretamente um setor, outras impactam diretamente a empresa como um todo. Algumas podem ser de curto, de médio, até mesmo de longo prazo. E aí, para que a gente tome, isso é muito importante, vou mostrar um vídeo daqui a pouco do Abílio Diniz, que fala sobre isso. Para que a gente tome uma decisão, a gente precisa de insumo, a gente precisa de dado, a gente precisa de informação para poder auxiliar nesse processo. Então, quanto menos a gente tiver, mais incerto, perdão, mais incerto é o processo de tomada de decisão. Então, engraçado, não estão aparecendo. Vocês estão vendo os meus slides normalmente? Tá no processo decisório com Sim, sim. uma figurinha aqui com o cara Sim, olhando para 3 Sim, sim. setas? Ah, não, Sim, sim. perfeito. Tá joia, maravilha. sim, sim. É engraçado, já estava aparecendo sem com os textos todos, sem as animações. Ah, agora foi. Bom, e aí por mais óbvio que possa parecer isso aí, muitas empresas ainda não utilizam, né, ou fazem pouco uso desses insumos, desses dados para poder tomar decisão. Então elas acabam não observando o cenário, o ambiente como um todo. Isso pode ser catastrófico em muitos casos. Então, exemplo simples de tomada de decisão, seja para contratar um funcionário, seja para aquisição de um novo sistema de informação, para abertura de uma nova filial, para decisões junto a fornecedores, intermediários, tudo isso é decisão que pode impactar ali no dia a dia das empresas. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa levar muito em consideração elementos e fatores dentro e de fora da organização. Então, a gente está falando do microambiente, de todos aqueles fatores, de todas aquelas variáveis que a empresa atua no dia a dia e que ela tem certo nível de controle, mas também do macroambiente, de outras forças que ela simplesmente reage porque ela não consegue controlar. Então, quando eu falo de mudanças políticas, mudanças legais, socioeconômicas, a empresa não tem controle, né? Vamos pegar um exemplo clássico que é a pandemia. Muitas empresas que atuavam de forma analógica, presencial, tiveram que se adaptar em função de uma mudança no ambiente, né? Então elas tiveram que aderir a um ambiente digital, tiveram que mudar completamente o modelo de negócios por causa de aspectos externos. Bom, então o processo de tomada de decisão consiste ali na escolha de uma dentre várias outras alternativas, tá? Esse é um dos conceitos. Eu gosto de um outro que é mais completo, que é esse aqui do Gomes e Gomes, que é um processo de colher informação, de dar importância a essas informações que foram coletadas e, posteriormente, buscar possíveis alternativas de solução, para depois poder fazer as escolhas certas. Então, aqui eu não estou simplesmente falando de escolher, né? Tem todo o embasamento por trás dessa escolha. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, quais etapas que a gente precisa saber e seguir para poder tomar uma decisão mais assertiva. Bom, e aí, engraçado, eu não estou entendendo o que que. Espera aí, tá vindo já com os textos. A tomada de decisão, vocês vão perceber, vocês estão vendo esse desenho da balancinha aí, do coraçãozinho com o cérebro.
ela é um processo cognitivo, então ela vai envolver tanto razão quanto emoção. Então, não sei se tem alguém nervoso aqui na sala. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo no chat aqui. Bom dia, gente. Para quem chegou aí agora, bom dia. Não sei se tem mais alguém nervoso, o perfil é mais calmo aqui, mas muita gente toma decisões equivocadas por estar nervoso no momento, né? Então, deixa o sangue subir, a emoção ultrapassa a razão. Então, esse processo decisório, ele envolve muito isso. A gente tem que saber equilibrar, né? A gente precisa de fazer esse equilíbrio. E muitas vezes isso é muito difícil, né? Fazer esse equilíbrio de razão e emoção quando o sangue está quente, seja em casa, seja no trabalho, seja ouvindo uma resposta atravessada ali, enfim, seja com um problema na cabeça e tendo que tomar decisões, isso aí é muito complicado. Então, o gestor ele precisa ter essa noção, ele precisa ter esse equilíbrio para que ele consiga fazer escolhas que sejam bem feitas e bem planejadas, né? Porque isso pode culminar com um desastre dentro da organização. Então, a gente precisa de inteligência emocional, né? Então, quanto mais dados eu tiver em mãos para fazer uma análise, melhor. E aí eu quero falar justamente daquela frase do Abílio Diniz que eu comentei. É um vídeo rapidinho, de um minutinho. Abílio Diniz, que até faleceu aí há pouco tempo, mas eu gosto muito dessa fala dele a respeito do uso da intuição para se tomar decisões, né? E eu vou, antes, melhor eu passar o vídeo do que falar aqui. Então, se o som não estiver legal, me avisem por gentileza, tá? Mas eu acho que vai passar belezinha. Bom, então não sei se vocês já passaram por isso, né? De ter um feeling, a gente falando aqui de plano de negócios, de empreendedorismo, de criação, de concepção de negócios, de empresas. Muitas vezes a gente tem essas ideias, né? Fala, pô, eu tenho uns insights ali, fala, caramba, será que isso vai dar certo? E tem um perfil muito grande tem até as escolas, né, da estratégia, é um outro assunto, mas uma delas estuda justamente a forma como empreendedores e líderes tomam decisões. E muitos deles estão tomando decisões na base meio somente da intuição, dos insights ali, sem se embasar em nenhuma informação, em nenhum dado. Isso pode ser muito perigoso, né? Pode dar certo? Pode dar certo, né? Mas pode ser catastrófico também. Então, sempre que vocês tiverem, como a Abílio Diniz aí corroborando a fala dele, sempre que vocês tiverem ali alguma ideia, alguma intuição, algum feeling, tenta se embasar, tenta buscar informação, ou para matar aquela ideia, ou para prosseguir com ela. Então, essa fala dele é muito importante, ela é muito pertinente, tá? E aí, cada decisão que a gente toma, gera uma consequência. E essa consequência nem sempre é prevista. Toda decisão gera risco, tem um risco. Então, o risco é inerente, ele faz parte do processo. Algumas decisões já são quase automáticas, então muitas vezes a gente toma as mesmas decisões todo dia, né? Uma coisa já que faz parte do nosso dia a dia ali, é uma coisa rápida, uma coisa automática, e outras são mais lentas, são mais pesadas, são mais demoradas, são mais complexas. Então a gente, né, fica nisso o dia inteiro, né? Alguns pepinos, alguns problemas vão surgindo ao longo do dia, e são coisas inesperadas, mas outras coisas são mais leves, são mais fluidas, são mais esperadas, previsíveis, tá? Então, quanto mais consciente for esse processo, mais estruturado for esse processo, para a gente melhor. Por isso que tem essas etapas de tomada de decisão que a gente precisa seguir, justamente para poder reduzir esse risco. Então, para que esses resultados inesperados eles sejam cada vez menores.
porque, como eu disse anteriormente, né, toda tomada de decisão, ela tem riscos, mas ela também gera oportunidades para a gente. E aí o Kia Venato, que é um dos principais autores aí da área da gestão, ele propõe alguns elementos. Então, todo o processo decisório é composto aí por 7 elementos. O primeiro deles é o estado da natureza, ou seja, são as condições ali de incerteza, de risco, ou até mesmo de certeza que estão no ambiente da tomada de decisão. O segundo é o próprio tomador de decisão, né, que vai ser uma pessoa ou um grupo que vai fazer essa escolha. Quais são os objetivos, as finalidades para aquela decisão, quais são as preferências, ou seja, quais são os critérios que a gente vai utilizar para tomar a decisão. O meu critério é que seja mais econômico, que seja mais rápido, que seja mais eficiente, enfim. Então, a gente tem que pensar no critério que a gente vai utilizar. Qual que é a situação, ou seja, quais são os aspectos do ambiente que envolvem ali a tomada de decisão, alguns do nosso controle, outros completamente fora do nosso controle. Qual que é a estratégia, ou seja, qual que é o plano de ação, qual que é o curso de ação que a gente vai escolher para poder tomar uma decisão. E por último, o resultado, né? Então, o que que a gente busca ali? E aí, até queria que vocês escrevessem, assim, no chat, falassem um pouquinho ali. Se vocês pudessem bolar um modelo de tomada de decisão, quais etapas deveriam ter ali nesse modelo de tomada de decisão? Quais que são os passos para eu tomar uma decisão? Vou mostrar um modelinho aqui de mais ou menos 6 etapas. Vou mostrar 2 modelos, na verdade, de 6 etapas. Então escrevam para mim no chat aí, falem aí se vocês quiserem também, pode abrir o microfone aí. Que etapa que não pode faltar num processo de tomada de decisão? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem aí. Analisar, exatamente, né, Alessandra? Analisar é fundamental. Então, antes de eu tomar qualquer, como até o Abílio Diniz disse ali anteriormente, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso analisar as variáveis que eu tenho, as alternativas que eu tenho, para saber, pô, essa é melhor do que essa, né? Podem pegar processos fáceis, vocês querem comprar, sei lá, uma roupa, um tênis, alguma coisa do tipo, né? Coisa simples. É, Tenho certeza que vocês buscam muita fonte de informação antes de tomar. Acho pouco provável que vocês entrem no impulso, vou no shopping, entrei, gostei, comprei. Pouco provável, né? Então, pesquisa exatamente onde Nelly está falando aí, identificar a raiz do problema, maravilha, André, revisar essa decisão, perfeito. Então, tudo isso faz parte, né? Às vezes, pô, gostei dessa, mas será que é isso mesmo? Né? Antes de eu bater o martelo, vamos olhar de novo. Vamos ver se eu deixei passar alguma coisa aqui, que é mais relação custo-benefício, perfeito, Nadiara. Então, tudo isso faz parte, tá? E aí eu já vou vir para os modelinhos aqui de uma vez. O primeiro deles é esse aí, ó. Então, a gente vai identificar a situação, tá? Então, deixa eu até dar um zoom aqui, que para mim tá pequenininho, não sei se para vocês também tá. Aqui, ficou melhor. Então, o primeiro deles eu vou identificar a situação, né? Qual que é a essência do problema ou daquela oportunidade? Quais subproblemas ou aspectos daquela oportunidade que estão envolvidos? Eu tenho que tentar entender aquela situação global, né? Então, estou entendendo ali o meu ambiente, o meu contexto. Tá, beleza, a situação é essa, maravilha. Agora eu vou pegar a informação, né? Fontes, dados, conversar com pessoas, com especialistas. Então, vou pegar um exemplo mais simples aqui. Vamos lá, vamos supor que um de vocês seja corredor. Vocês gostam de correr final de semana, maratona, tal, beleza. Vocês precisam comprar um tênis para fazer uma maratona, né? E aí eu tenho uns amigos que correm e tal, e eles falam, não, tênis para treinar é uma coisa, tênis para correr no dia da maratona é outro, não é a mesma coisa. Beleza. Então você quer comprar um tênis, e aí você precisa, né? Você tem lá as características de cada tênis, você precisa comprar um tênis. E aí agora você vai buscar informação. Você, tá, qual tênis aqui? Quais são as marcas melhores? Preço, né? Vocês falaram de relação custo-benefício. Por que que eu preciso de um tênis diferente? Qual que é a situação que eu vou correr? Vai estar com sol, vai estar chovendo, vai estar seco, vai estar molhado, é no cimento, é na grama, é na terra, enfim. Então você está buscando informação. Eu falei, beleza, quais tênis podem me atender na faixa de preço que eu quero? Falei, ó, tem tais e tais marcas, né? Tem ASICS, tem Mizuno e tem Fila, por exemplo, tem Nike. Beleza. Então, você vai buscando informações ali, né? Para o seu processo de tomada de decisão. Então, aí você chegou no final com 3 marcas. Eu sei que tem um ASICS muito bom,
tem um Mizuno muito bom, tem um Nike muito bom. Então, eu gerei alternativas ali. Gerei alternativas ali para poder tomar minha decisão. Agora eu vou avaliar. Falo, pô, o Nike com relação a preço é melhor, mas a durabilidade é menor. O ASICS com relação a preço, ele está no meio do caminho, mas ele vai durar mais e ele pode ser utilizado na chuva, no seco, em qualquer tipo de ambiente. E tem o Mizuno também, que aí eu vou descartar porque ele é o mais caro e tem menos durabilidade, serve só para um determinado tipo de piso, vamos supor, tá? E aí agora você vai tomar a sua decisão, né? E depois que você toma a sua decisão, você está praticando aquilo ali e no final você vai avaliar. Fala, beleza, escolhi lá o ASICS, né? Corri, maravilha, e aí acabou a corrida, falei, pô, beleza, e aí? Né? Antes de você usar também, você pode testar aqueles tênis, e aí tem empresas que alugam para você, você vai lá, paga R$ 50, por exemplo, e você testa os tênis todos ali daquele lugar para você tomar uma decisão. Ou então você vai lá na loja, testa, anda um pouquinho com o tênis, vê a resposta do tênis ali no ambiente, aí sim você escolhe e vai usar. Aí você usou o tênis, fez a sua maratona, comprou o tênis, belezinha. E aí você vê, pô, valeu? Que tipo de benefício que eu tive? Será que ele podia ser um pouco mais. A resposta dele podia ser um pouco melhor ali no ambiente? Enfim. E aí você avalia todo esse processo. Peguei um exemplo simples aqui, mas só para mostrar essas etapas, como é que elas funcionam. Então, o processo de avaliação que vocês disseram aí no chat, ele é fundamental. O que eu preciso saber, deu certo, não deu? Foi barato, não foi? Relação custo-benefício se atingiu, até superei. Então, no final, isso é um ciclo. Percebam que depois que eu analisei, depois que eu avaliei, eu volto lá para a etapa inicial, para identificar novamente e monitorar novamente o meio ambiente. Um outro exemplo, que inclusive é o que a gente vai, é, que vocês vão ver aí nos exercícios, é esse aqui do Caravantes, tá? Então, vocês vão ver que é muito parecido, são 6 etapas também. Então, você reconhece a necessidade de uma decisão, faz um diagnóstico da situação, você gera alternativas, você avalia todas essas alternativas, vai escolher a melhor ou algumas das melhores alternativas, você vai ver que dá sempre para ter um plano B, e é o ideal que a gente sempre tenha um plano B. Você implementa essas alternativas e você avalia os resultados. Deu certo, não deu? O que que pode melhorar? E o ciclo começa de novo. Então, continua monitorando o ambiente, né, e o ciclo vai se fazendo ali. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas alternativas, tá? Então, a primeira delas é de fazer o diagnóstico da situação. Então, eu vou reconhecer aquela necessidade que a empresa tem. E para isso, eu posso criar parâmetros, tá? Então, como é que eu vou monitorar o meio ambiente? Que tipo de critérios, de parâmetros, eu posso levar em consideração? Isso aqui é muito importante, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é a questão dos fatores individuais, né? Então, eu tenho uma vivência, vocês têm outra vivência. É sempre importante que o processo de diagnóstico ele não seja feito só por uma pessoa, ou só pelo sentimento, pela intuição, como a gente falou ali anteriormente, porque os fatores pessoais levam em consideração, né? Eu estou inserido num contexto, eu tenho uma opinião, vocês têm outra opinião, então a gente tem que utilizar ferramentas para que o processo ele fique cada vez mais imparcial. Então, eu posso fazer análise SWOT, pesquisa, inteligência competitiva, tudo isso vai me ajudar a ter um processo mais criterioso de avaliação, de diagnóstico ali daquela situação. Bom, o segundo eu vou gerar alternativas. Então, eu monitorei e fiz um diagnóstico da situação. Agora eu vou pensar em alternativas para tomar aquela decisão. Então, esse é o segundo passo. E aí, alternativas a gente gera um tanto, né? A gente tem muitas alternativas, é, e aí a gente tem que pensar justamente nisso, né? Se a melhor alternativa não é considerada, a gente tem que levar em consideração a melhor alternativa, a alternativa certa para aquele momento, tá? Então, é, pensando nesse processo de alternativas, muitas vezes a gente toma decisões com alternativas que são muito fáceis, né? Falar, essa decisão, a gente fala do processo de inovação, por exemplo, muitas empresas elas geram inovações incrementais, que são pequenas inovações que são fáceis de serem pensadas. E aí as inovações radicais, elas são deixadas de lado porque elas são mais difíceis, porque elas são mais caras, porque elas demoram mais tempo para ser elaboradas. Deixa eu só carregar o computador aqui, gente, peraí.
E nas organizações é assim também. Então a gente acaba pensando muito em alternativa padrão, em alternativa óbvia, e acaba deixando de lado aquelas alternativas que são mais criativas por uma série de razões. Então a gente precisa pensar nas alternativas que são padrão, né, aquelas que são fáceis de serem pensadas, né, que são as do dia a dia, mas a gente também tem que pensar em abordagens que são inovadoras. E aí a gente vai ver as técnicas daqui a pouco, de brainstorming, de brainwriting, e mais algumas também. Então, para que isso aconteça, a empresa ela tem que proporcionar um ambiente de criação, de inovação para os colaboradores, senão isso não vai adiantar, né? Se a empresa se ela não banca isso, né? Se ela não tem ali um diretor que aceite erros, né? Erros toleráveis, óbvio, mas que aceite os erros, que tem uma cultura ali de aprendizagem, isso não vai acontecer. Então, as pessoas elas precisam dessa autonomia, dessa flexibilidade e dessa confiança também para poder errar e não ser punida, tá? Então, sempre pensar em alternativas óbvias, mas também pensar em alternativas criativas. E aí a gente chega na terceira etapa, que é de avaliação dessas alternativas, tá? Então, nessa parte aqui, nessa etapa, a gente consegue desmembrar em mais duas outras etapas. Primeiro, eu vou avaliar a alternativa conforme viabilidade, satisfação, aceitabilidade. Os critérios vocês podem criar, tá? Que tipo de critério que eu vou usar para poder avaliar as alternativas que eu tenho ali? Vocês podem, essas aqui são algumas sugestões, mas vocês podem criar outras alternativas, outros critérios. Então, tá lá. A alternativa ela é viável? Sim. A alternativa ela é satisfatória? Sim. As consequências são aceitáveis? Sim. Então, né, eu vou guardar aquela alternativa ali. Caso isso não As aconteça, avaliações, né, Frederico? Licença um pouquinho. As claro, fica à vontade. avaliações, elas dependem muito do tipo de projeto, do negócio, do que você está procurando, né? Perfeito, exatamente. Então eu preciso levar tudo isso em consideração, né? Cada decisão Uhum. aqui, né, do ambiente que vocês estão inseridos, cada decisão vai ser diferente, né? Antes de qualquer coisa, né, naquela parte do diagnóstico, você tem que saber quais são os objetivos, ou para que eu quero isso Uhum. aqui. Pode falar. Não, é porque eu estava lembrando aqui que eu trabalho na área de tecnologia, aí a gente tem muito problema em implantar, a gente é da área de implantação de projetos que a gente faz uma implantação, mas as outras áreas, às vezes, eles não preocupam se o que eu estou fazendo ali vai beneficiar eles, mas que o que eles vão fazer também junto do meu projeto, ele vai atender a outra área, entendeu? A gente tem muita dificuldade em colocar isso na cabeça das pessoas. No final, cada um quer fazer o serviço dele e que se dane. Se vai dar certo, se lá na frente vai precisar de uma manutenção elétrica, ninguém prevê. Muitas vezes a gente tem que brigar porque o pessoal não está prevendo isso. Como é que vai ser? Vai ter uma escada para subir na máquina para fazer a manutenção disso? Então, assim, são muitas etapas. E quando você tem que a gente fala, né, que é o nosso cliente final lá, a gente tem que preocupar com várias etapas, pensando que outra parte do serviço que não vai ser feito pela mesma equipe, pela mesma área, ela tem que prever o que o outro vai precisar para fazer o serviço dele. Sim, perfeito. Você tocou em 2 pontos muito interessantes aí. O primeiro deles da falta de integração na empresa, né. Então cada um olhando para o seu umbiguinho ali, fala assim: "Não, a minha atribuição é essa", né, e não pensar de forma sistêmica, de forma macro ali. Então, toda decisão que eu tomo na minha área ali, na minha gerência, no meu núcleo, ela tem impacto em alguma outra área da minha empresa, seja financeiro, seja pessoal, seja tecnológico, enfim. A empresa, ela é uma rede, né, e esses nós da rede, eles estão conectados. Então, eh, vamos pegar um exemplo, eu sou da área de marketing, as ideias que eu tenho da área de marketing, né, de divulgação e tudo mais, se eu não tiver de verba suficiente da área financeira, não adianta, eu não vou conseguir. Ou então, se eu gastar mais do que eu posso, a área financeira vai ficar maluca e impacta diretamente na empresa. Então, todo projeto, né, se falando de projetos aí, todo projeto ele tem que ser pensado
de forma integrada, né? Vamos supor, você está na área de pegar, é só exemplo, tá? Você está na área de manutenção, mas você precisa, para manutenção, você precisa de equipamentos. Então, você tem uma área lá de um estoque, de um almoxarifado, alguma coisa do tipo, que vai impactar diretamente na manutenção. Como é que eu faço manutenção num cliente se eu não tenho equipamento? Né? Então, se o equipamento está em outro cliente. Então, tem a ver com a questão da logística, do financeiro, do almoxarifado, enfim, está tudo conectado. Então, quando a gente pensa nisso na organização, a gente tem que pensar no todo, né? E como você bem disse, muitas vezes as pessoas fazem o delas ali, né? E o resto que se exploda. Um outro problema muito grande é a questão das pessoas já pensarem na solução, em vez de analisarem as alternativas. Outro exemplo. Então, é, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ter um atendimento melhor para o meu cliente. Esse é o meu objetivo. Então, eu quero atender melhor o meu cliente. Mas aí as pessoas já chegam assim, não, não, precisamos de um aplicativo. Aplicativo já é a solução final. Você não avaliou o processo ali para trás. Quem disse que o cliente quer um aplicativo para melhorar o atendimento, né? A solução pode até ser uma coisa muito mais simples. Olha, o cliente ele quer simplesmente um telefone no WhatsApp para que ele possa mandar as dúvidas dele ali. A gente faz um bot ou coloca uma pessoa ali, né, no horário comercial para responder perguntas. Porque às vezes o perfil do cliente é um cliente que não quer aplicativo, não mexe em celular, não tem paciência para ter aplicativo, não quer aprender. Então, isso é um problema muito comum, né? Pensar, como você disse aí anteriormente, pensar no objetivo, né, para que isso tudo se desdobre, para que todo esse processo de tomada de decisão, ele seja validado com um objetivo claro ali desde o início. Então, a gente está falando aqui de decisão, mas não sei se vocês vão ter outras disciplinas de planejamento estratégico, de estratégia, de planejamento, enfim, está tudo linkado, né? Então, eu preciso de um objetivo inicialmente para saber onde eu quero chegar e, com base nesse objetivo, eu tomar as minhas decisões. Então, bora lá. Então, eu posso avaliar essas alternativas conforme uma série de critérios, né? E continuar, né, coletando informações para poder avaliar essas alternativas. Esse processo de coleta de informação, ele é constante. Por isso que muitas áreas, muitas empresas têm áreas de inteligência, têm áreas de gestão de dados, essa profissão, né, tá surgindo aí muito de analytics, muitas empresas contratam softwares para tomada de decisão, de monitoramento do ambiente digital, isso tem crescido muito, né? E os profissionais nessa área também de análise e de gestão de dados têm crescido muito, muitas pessoas estão entrando aí nas universidades, nas faculdades, justamente para poder trabalhar com essa parte. Pegar um outro exemplo aqui, né, do conceito de Big Data, nós, seres humanos, a gente não consegue analisar tudo que está ao nosso redor, né? E aí, por meio da tecnologia, até pegar o conceito de Big Data mesmo, consiste em manusear uma quantidade assustadora, massiva, gigantesca de dados que é humanamente impossível a gente analisar isso tudo num tempo hábil. Pegar alguns exemplos aqui. A Walmart, a rede de supermercados lá nos Estados Unidos, eles descobriram que antes dos períodos lá de furacão, de tempestades nos Estados Unidos, o item mais consumido, né, mais comprado nos supermercados lá do Walmart era cerveja. Né? E como é que eles fizeram isso? Analisando todas as compras de todos os caixas de todos os supermercados. Imagina se eu coloco, pô, Fred, então, faz isso aí, analisa para mim aí, eu preciso disso aí em 3 dias. Impossível, não consigo analisar esse montante, né, de dados, mas o robô consegue. Né? Então, os sistemas que são utilizados hoje em dia, para fazer essa gestão, essa análise desses dados, eles conseguem fazer isso num tempo hábil, né? Então, em algumas horas, às vezes até minutos, eles te dão alguns insights. Fala, pô, ó, o item mais consumido aqui nessa região é esse, né? O item mais consumido naquela região é aquele. Então, quando o supermercado, né, a população vai recebendo os alertas lá de furacão, de tempestade, de terremoto, o Walmart pode, de repente, aumentar o preço da cerveja, fazer mais campanha, pedir mais cerveja para o fornecedor, porque ela sabe exatamente o comportamento que o consumidor vai ter. Então, mexer, trabalhar com dados, buscar informações é muito importante. E aí a quarta etapa é selecionar a melhor alternativa. Então eu analisei, eu já sei qual que é o meu objetivo, vi a relação custo-benefício, comparei alternativas, agora eu vou selecionar a melhor alternativa para mim. E aí toda escolha, né, toda vez que eu opto por uma alternativa, eu tenho pontos positivos e tenho pontos negativos. Então,
Às vezes eu tenho 3 alternativas muito boas, só que eu preciso escolher uma, né? E aí eu estou deixando pontos positivos de outras alternativas de lado, né? E estou ficando só com aquela. Então, o tomador de decisão ele precisa levar isso em consideração, né? Qual que é a melhor alternativa que ele vai tirar proveito para aquele momento. Pode ser que aquela alternativa não seja melhor daqui a um mês, por exemplo, mas naquele momento ele tem que optar por aquela alternativa que seja mais adequada, tá? E aí, eu tinha dito lá do plano B, é exatamente isso aqui. A gente sempre tem que ter mais de uma alternativa, porque se essa não der certo, a gente tem uma outra opção ali para poder escolher, tá? O que eles chamam lá de cursos de ação alternativos. Então, vou pegar um exemplo bem simples aqui de um processo de contratação. Vocês precisam contratar um funcionário para você, para a empresa de vocês. Vocês gostaram de 2 funcionários, né? E aí, antes de você despachar, só preciso escolher um, né? O outro eu vou ter que ligar para ele para pessoal, te agradeço, né? Mas a gente optou por outro candidato, né? Enfim, o seu currículo está aqui, aquela conversa de sempre. Antes de você falar assim, fulano, te escolhi, né? Ó, antes de você despachar aquele outro cara, fala, olha, obrigado e tal, você vai verificar com fulano, fulano, ó, gostei de você, vai querer a vaga mesmo, é isso? O cara, então, mudei de ideia, tal. Então, antes de você despachar um, verifica com o outro. Tenha sempre um plano B ali, uma carta debaixo da manga. Porque se esse cara desiste, né? Aí você volta atrás, aquele processo constrangedor. Fala, então, o cara desistiu, você não quer não e tal. Então, assim, sempre tenha um plano B caso aquela alternativa inicial não funcione. Então, isso é sempre importante, né? Nunca fique somente com uma opção. E aí, depois vocês vão usar, né? Então, o quinto passo é usar, botar essa alternativa em prática. Então, vocês vão ter um plano de ação, né? No caso aqui era o funcionário, mas, né? Na empresa, vocês vão tomar outras decisões do dia a dia ali. E aí, um ponto importante aqui nessa questão da implementação da alternativa é o planejamento, né? Então, a gente falou que antes de saber qual que é o objetivo, onde a gente quer chegar, né, dos objetivos, de ter visões ali onde que a empresa quer chegar em um determinado tempo. E aí, a gente pensar em planejamentos que sejam contingenciais e planejamentos estratégicos, né? Então, dentro desse processo aqui de geração de plano de negócios, de empreendedorismo, o planejamento estratégico ele é muito importante, tá? Da gente basicamente, o que é o planejamento estratégico, né? Da gente analisar o ambiente, né? A gente define lá a visão, a missão, os valores da empresa. Em seguida, a gente pensa nos objetivos, nas metas que a gente quer atingir, cria os indicadores, né? E depois monta um mapa estratégico com tudo isso. Então, resumidamente, isso é o planejamento estratégico. É muito parecido com o que a gente está fazendo aqui desse processo de tomada de decisão. E aí, beleza, usei, tomei minha decisão, agora eu vou avaliar, né? Deu certo? Não deu certo? É, Quais possibilidades de aprendizado eu tive ali com aquele processo? O que que pode melhorar, né? Então, esse follow-up, esse feedback, esse acompanhamento, ele é fundamental para que eu sempre melhore no início do ciclo. Então, aprendi? Beleza, eu vou fazer melhor da próxima vez, né? Então, o processo ele faz parte, esse erro, essa variação, ele faz parte do processo. E aí eu já quero dar uma virada agora aqui no conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, gente, qualquer coisa, podem me interromper aqui ou podem mandando no chat que eu vou lendo, tá? E aí, a gente falou muito aqui do processo de geração de alternativas, de geração de ideias e tal. Eu quero começar com um exemplo do Mário Sérgio Cortella. Esse exemplo ele já é até antigo, não sei se vocês já assistiram alguma vez. E aí o Cortella, ele tem um sotaque muito carregado, né? E esse vídeo aqui, ele também já é bem antigo, mas ele vai retratar bem o que eu quero abordar daqui para frente, que é o processo de geração de ideias. Vou passar um vídeo para vocês que é curtinho também.
Então, isso reflete bem aí, retrata bem o que a gente vai falar a partir de agora. E eu quero já até pegar essa frase do Bill Gates aí. O único ativo de fábrica da Microsoft é a imaginação humana. Então, não só a Microsoft, como várias outras empresas de tecnologia, tem muito poucos ativos físicos, poucas fábricas, né? Pouco material ali, tangível, palpável. É, o grande valor deles é o capital intelectual, são as pessoas que estão ali dentro, né? Então, empresas de tecnologia, você pega Uber, Airbnb, Netflix, enfim, essas mais famosas que eu estou lembrando aqui agora, elas têm pouco ativo, né? O Uber, por exemplo, não tem carro, ela não tem frota, Airbnb também não tem nenhum imóvel deles, né? Então, o que conta ali, o que é muito levado em consideração, é o capital intelectual, são as pessoas que estão ali dentro. Então, o processo criativo nessas empresas ele é grande, né? Justamente em função das pessoas. E aí eu queria pensar, ou que vocês escrevessem um pouquinho também, de onde que as empresas elas podem tirar novas ideias? Tirando, né, além do colaborador, né, essa eu já vou excluir aqui, quem mais a empresa pode ouvir ou quais outras fontes, de onde que ela pode obter ali informação para gerar novas ideias? Escrevam para mim aí um pouquinho, vão pensando aí. Beleza, clientes, e o Inter está escrevendo aí, né, e por mais absurdo que possa parecer o que eu vou falar, muitas empresas ainda não ouvem esses clientes, né, é incrível. É, a Najara também está falando aí dos clientes. Então, eu consigo ouvir o meu cliente interno, né, meu colaborador, novas ideias. O caso aí do Cortella aí foi isso, né? Os colaboradores tendo a ideia lá do ventilador. Mas eu posso ouvir o meu cliente externo também, chamar ele para conversar, né? Pesquisa mercadológica, maravilha, fornecedores. Em muitos casos, o fornecedor ele está mais próximo do cliente do que eu, né? Ele está no meio do caminho ali. Vamos pegar um exemplo. Às vezes eu sou a Coca-Cola, né? E aí, o meu fornecedor, né, o meu intermediário, ele faz a reposição ali para mim no supermercado. E ele é o contato com o cliente. Ele vê o cliente conversando, ele recebe as perguntas do cliente, ele às vezes capta alguma coisa que às vezes a própria empresa não capta. Então, ele é uma fonte de informação muito rica para mim. O que mais vocês estão falando aqui? Concorrência, maravilha, André, né? Quem nunca fez, né? Quem nunca foi no concorrente, quem nunca entrou no site do concorrente, pesquisa mercadológica, isso aí, Sabrina. Exatamente. Vocês estão falando das feiras aí também. Não é porque, exatamente, né? Você já sabe os erros que o seu concorrente cometeu, você não precisa cometer os mesmos erros. Tem uma empresa aqui de Belo Horizonte, ela chama Meu Cliente Oculto. É uma empresa que você faz de cliente oculto mesmo. Não sei se vocês já fizeram essa atividade alguma vez. Você se cadastra lá, e aí você escolhe, aí eles vão mandando as oportunidades. A empresa ela paga outras pessoas para irem avaliar os concorrentes ou até mesmo a empresa. Então, vamos supor, eu tenho a empresa de calçados, e aí eu quero avaliar o meu atendimento nas lojas do shopping. Então, vamos supor que sou, eu sou dono das franquias da Ana Capri no shopping. E aí eu quero avaliar o atendimento dos meus vendedores. Aí eu me cadastro lá no site, Seu Cliente Oculto, e aí eles mandam, eu falo só, para quem está cadastrado, só tem oportunidade para avaliar a Ana Capri aqui, o atendimento. E aí vocês vão se voluntariam lá, e aí vocês recebem um script do que vocês têm que perguntar lá na hora, para saber como é que vai ser a abordagem dos vendedores. Depois vocês fazem um relatório, aí algumas empresas dão dinheiro, outras empresas, por exemplo, tem para o porcão, tem para concessionária de carro, para loja de colchão, enfim. Então, tanto de empresa que se cadastra lá. Então, essa é uma forma de conhecer. Falar, ó, eu estou pegando pessoas para poder fazer cliente oculto. Outras é ir no cliente, no concorrente mesmo e ver. Falar, ó, vou monitorar, vou ver como é que é, vou me passar aqui por um consumidor, por um comprador, ver o que o meu concorrente está fazendo também, para poder aprender. Então, isso é muito comum. É, Então, beleza, vocês escreveram aqui, né? A Adriana falou de identificação de necessidade, analisar tendência, então sempre ficar antenado aí no mercado, no que está acontecendo. Então, belezinha. Então, ó, então, clientes, vocês falaram aí, fornecedores, concorrentes, meus clientes internos, mas também eu posso ter o auxílio de universidades, de centro de pesquisa,
né? Vocês falaram até das pesquisas aí, das pesquisas mercadológicas, então essa parceria ela é muito importante, né? Então, as universidades, os centros de pesquisa, né? Eles desenvolvem constantemente ali novas técnicas, novas tendências, né? Então, é importante a gente o mercado estar junto ali desse ambiente. E aí, tem um conceito que é muito interessante nessa parte aí de interação com os clientes, que é o conceito de cocriação. Ele é um conceito que vem da área da gestão, mas ele é utilizado por muitas empresas hoje em dia. Então, cocriar, hoje em dia a gente está cada vez mais como clientes participando ali do ambiente das empresas, né? Então, cocriar quer dizer criar com outro. Então, as empresas estão convidando os clientes para poder criar, para poder participar do processo de criação, tá? E aí esse conceito vem lá de 2004, do Prahalá, é, do livro O Futuro da Competição. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui de cocriação. Coca-Cola tem feito muito isso, né? Essa é uma das Coca-Colas. A Coca-Cola está com uma edição que chama Coca-Cola Creations. Então, de tempos em tempos, ela está fazendo uma parceria, uma collab com artistas, com outras empresas. Esse aí é um dos exemplos, né? O Marshmello era um artista, eles fizeram lá uma Coca-Cola sem açúcar com o marshmallow. Tinha um gosto específico lá. Se vocês forem no supermercado, vocês vão ver umas latinhas todas coloridas, diferentonas da Coca-Cola. São todas cocriações dessa edição do Coca-Cola Creations. Então, é uma possibilidade. Então, eu sou fã do Marshmello, que é o artista. Falei, pô, legal, quero comprar essa latinha, quero ter de coleção, quero experimentar. Então ela traz um outro público que às vezes nem tomava Coca-Cola ou nem gostava tanto, mas que está vindo ali por causa dessa parceria. Tem um outro site, esse site já até mudou o nome, mas ele era bem interessante, é um dos principais exemplos de cocriação que eu conheço, que era o Camiseteria. Esse site eu achava ele genial pelo seguinte: era um site de camiseta mesmo, né? E a própria empresa ela não fazia nenhuma estampa. Todas as estampas que eram vendidas eram estampas que eram feitas pelos próprios clientes. Então, os clientes eles mandavam sugestões de estampa lá para o site, tinha uma votação, os próprios clientes votavam em quais estampas seriam comercializadas durante um período X lá. As mais votadas iam para o site para ser vendidas e o cliente recebia um percentual das vendas daquelas camisas que eles criaram. Então todo mundo ganhava. O cliente tinha o projeto dele lá no site, ele ainda ganhava um dinheiro. A empresa tinha estampas que foram votadas pelos próprios clientes, então a aceitação era boa, né? E ela não gastava um tostão ali com produção, com design. Então todo mundo ganhava. É um processo muito bom assim de cocriação. E o último é esse aí do Fiat Mio. Em 2009, a Fiat chamou os clientes, convidou os clientes, criou um site que teve mais de 18 mil comentários, sugestões, com a seguinte pergunta: como vai ser o carro do futuro? Né, eles deram uma série de sugestões, né? O carro, o vidro vai ser de touch, você não vai precisar de chave mais para ligar. Grande parte dessas sugestões, elas já existem hoje no mercado, grande parte ainda não. Mas ela criou esse carro aí, que é um carro conceito, né? Ele não foi vendido na fábrica, nas lojas e tal, mas ele foi exposto em várias feiras aí automobilísticas ao redor do mundo. E aí um de vocês falou aí, alguns de vocês, na verdade, falaram a respeito de conhecer o concorrente e tudo mais. O Atlético fez isso com o Manto da Massa. Perfeito, Roger, é isso mesmo. Né, não gastou com design, pegou ali um produto que foi votado lá por milhares de sócios e o negócio deu super certo. E aí tem um porém, né? O primeiro Manto da Massa foi um sucesso, o segundo, mas os produtos demoraram. É aquela questão de estar tudo integrado, né? O processo de criação foi legal, mas a logística não foi boa, demorou. Por exemplo, eu sou atleticano, eu comprei os 4 mantos. O primeiro demorou pra caramba, né? Tipo, quase um ano. Aí o segundo demorou mais, as pessoas pararam de comprar, compraram menos, né? O primeiro foi um fenômeno, o segundo também foi muito bom. O terceiro, algumas pessoas desistiram porque não estavam recebendo e tal. E esse último que foi o do Vitor, né? Esse foi a menor quantidade de vendas aí desde a criação do Manto da Massa. Então, não adianta só eu gerar alternativas com o cliente se o resto do processo, igual a Adriana disse lá anteriormente, se o resto do processo não tiver amarradinho. Então a logística certamente não estava alinhada com vendas. E aí muita gente deixou de comprar essa última agora.
Mas sim, o processo de cocriação foi legal pra caramba e foi um case no mundo todo, né? Foi um case que saiu aí, fez sucesso aí em vários países, mas assim, pensando nesse aspecto, foi legal pra caramba mesmo. Bela lembrança sua. E, bom, e aí essa questão de cópia, né, a gente fica falando muito de produtos chineses que copiam e tudo mais, mas esse processo de cópia, ele vem, ó, ele é bem antigo. Então, em algum momento da vida aí, deixa eu pegar meu laser, os Estados Unidos copiavam dos ingleses, né? Muito tempo atrás, lá no século XIX. Os Estados Unidos eram os copiadores, eram os falsificadores. Depois, na década de 50, vieram os japoneses copiando dos americanos. Na década de 80 vieram lá os coreanos, de 90 os chineses. Hoje em dia a gente tem, né, taiwanês, enfim, tem outros, Singapura. Vocês podem ver lá as etiquetas lá, né, esses países mais lá do Oriente lá que vão copiando aí. Esse aqui é só uma sugestão de filme, tá? Chama o Piratas do Vale do Silício. Isso aí mostra exatamente essa questão da cópia. O que que o filme fala? Mostra a história da criação da Apple e da IBM. Então, esse cara aqui é o Jobs, ele até parece realmente com o Jobs novinho, e esse cara aqui é o Bill Gates. E aí, só para não dar spoiler também, mas o que que mostra? O link tá até aqui se vocês quiserem assistir. O que que mostra esse filme? O mouse do computador, esse mouse que a gente conhece aqui, né? E até mesmo os menus, né? Na hora que a gente entra lá no computador, a gente abre lá um Word, por exemplo, tá lá, arquivo abrir, arquivo novo, arquivo salvar. Esse menu e esse mouse, eles foram copiados da Xerox. A Xerox criou o mouse, a Xerox criou esse formatinho do computador, das telinhas que a gente conhece hoje em dia, e eles levaram isso para apresentação na diretoria. E os caras acharam isso muito estranho. Eu falei, não, a Xerox não mexe com isso não. A Xerox mexe com máquina de fotocópia e tal. Mouse, vocês vão ter um negócio que chama mouse, que é um rato em cima da mesa. Isso não existe não. O mercado não vai aceitar. E aí o Jobs ficou sabendo que eles estavam fazendo estavam tendo essas ideias e conseguiu marcar uma visita para conhecer todos os produtos que a Xerox estava desenvolvendo. E aí ele foi lá e copiou tudo, já que a Xerox não queria, ele queria, e ele levou aquilo tudo para a Apple. Então, só para mostrar, né, que a gente aprende muito com os erros do concorrente, como vocês disseram aí para cima. Esqueci quem falou agora, eu não vou conseguir dar foi a Nadiara. Então, a gente aprende muito com os erros dos concorrentes, e ele, né, aprendeu da melhor forma lá, levando isso tudo lá para dentro. Bom, então, tem algumas técnicas que a gente pode seguir para poder gerar ideia ali no dia a dia das nossas organizações, tá? E aí eu vou falar algumas delas para vocês. Bom, a primeira delas é o brainstorming. Eu acho que essa é a mais famosa, né? Tempestade de ideias. Então, elas estimulam as pessoas ali a gerar novas ideias. Aí, o brainstorming, ele tem algumas regrinhas, tá? Então, tem que ser uma sessão divertida, as pessoas não podem dominar, as pessoas não podem criticar ali dentro do processo, tá? Então, a gente vai gerar ideia para um novo produto, por exemplo. Então, a gente tem uma equipe lá de 5 pessoas e as pessoas vão dando sugestões. Ninguém pode criticar, tá? Você vai falando, você fala ali durante um tempo, depois outra pessoa fala, né? E no final vocês reúnem tudo aquilo que foi discutido. Algumas coisas vocês vão levar em consideração, outras vocês vão descartar mesmo. É, mas se você recrimina alguém na primeira sugestão que ele dá, e a ideia é que a gente realmente saia da caixinha, saia da zona do conforto, porque é aí que surgem as novas ideias. Às vezes uma coisa absurda que você falou é um insight ali, é uma luz para um outro cara, né? Eu falei, caramba, se eu pegar isso aí que você sugeriu, né, com a ideia que eu estou pensando aqui, a gente pode pensar numa terceira alternativa que vai ser muito benéfica para a empresa. Mas se você critica o cara e fala, bicho, que ideia idiota, que ideia absurda, esse cara vai retrair. Eu vou dar mais ideia, né? Tudo que eu falo é que eu estou sendo recriminado, eu não vou dar mais ideia. Então o processo ele tem que ser realmente sem crítica nenhuma, com uma pessoa conduzindo, moderando ele para que ele consiga repassar para outras pessoas. E no final a gente discute todas essas ideias, coloca no papel, né, e tenta gerar alternativas legais. Um outro processo é o brainwriting. É a mesma coisa do brainstorm, só que é calado. Todo mundo, ao invés de falar, vai escrever. Então, cada um vai ter 5 minutinhos aí para gerar ideias. Vocês vão escrevendo. Depois de 5 minutos, os papéis trocam. O meu papel vai para o meu colega, o papel do meu colega vai para outro colega, e a gente vai olhando. Falei, caramba, legal essa ideia, vou complementando. E aí vai dar mais 5 minutos, mais um tempinho.
esse papel troca de novo. Aí no final, a gente analisa tudo aquilo que foi escrito, né, para poder gerar novas ideias. Então é o mesmo processo, só que ele é caladinho, ele é escrito ao invés de ser falado. E aí tem outros que são mais, né, mais de intuição e tudo mais. A gente observando, vocês falaram muito de observar o dia a dia de vocês aí, a gente observando o nosso dia a dia, a gente consegue ter ideias, né? Então, vou trazer algumas aqui. Uma delas é a técnica das comparações e das metáforas. Quero até que vocês respondam para mim, eu vou contar o caso. Então é o seguinte, vocês têm um problema para resolver, né? E vocês vão tentar analisar o ambiente no dia a dia de vocês para ver se vocês conseguem fazer alguma comparação, alguma semelhança. Vou ler esse caso aqui para vocês, vocês já podem escrever aqui se vocês já souberem a resposta, tenho certeza que vocês vão saber. Uma empresa decidiu produzir batata frita embalada, cujo pacote não ocupasse muito espaço na prateleira. Então, pacote hoje em dia é aquele com muito ar, né, para não quebrar a batatinha. Mas, se fosse retirado todo o ar do interior dos pacotinhos, as batatas ficariam desfeitas, quebradas. A solução foi encontrada numa analogia. A empresa imaginou que as batatas eram folhas de árvores, peraí, que não podem ser comprimidas quando estão secas, porque se partem. Então, um dos engenheiros estava andando um dia e viu essas folhinhas no chão. Falei, caramba, né? E se a batatinha fosse nesse formato, né? Eles resolveram fazer a batatinha. Vocês já sabem que batata que é essa, né? Você já deve ter comido muito aí também. Eles falaram, pô, ao invés da gente colocar um pacote, né, com ar, por que que a gente não coloca as batatinhas uma em cima das outras, nesse formatinho aqui de folha, né, e faz uma embalagem mais cilíndrica, né, com um material mais duro para que ela não se quebre, né? Criaram a Pringles. Então, monitorando o ambiente, né, fazendo analogias, metáforas, comparações com uma folha que estava caída no chão. Uma outra também que é muito interessante, muita gente não consegue explicar ou trabalhar sem desenhar, sem escrever alguma coisa. Então você fala assim, ah, cara, deixa eu te explicar um negócio aqui, pega um papel ali, uma caneta para mim. Tem gente que fala escrevendo, né? Então muitas vezes, alguém vai falar alguma Realmente, coisa? professor, Diga aí. realmente tem várias formas, né? Tem essa de desenhos, tem a pessoa que é mais detalhista e tem a pessoa que é mais objetiva. Mas tem gente que tem esses três, isso é muito bom também, né? Muito bom. Sim, com certeza. Eu não sei se tem alguém aqui da área de projeto, de design, enfim. É, mas, por exemplo, né, o pessoal que está na engenharia e tal, para eles é muito mais fácil. Falou, ó, dá um papel aqui, então eu quero mostrar um projeto para o meu cliente. Falou, eu estou pensando em fazer um armário assim, assim, assim. É muito mais fácil eu ir esboçando, desenhando alguma coisa, né? Ou então fazendo um fluxo, fazendo um mapa mental, é, porque o processo fica muito mais fácil até das outras pessoas entenderem. A Jara está falando, melhora a visualização de quem está escutando. Se você não desenhar, às vezes fica vago. Exatamente. Então, se, pô, tô pensando num negócio. Só que na sua cabeça você está visualizando uma coisa e na cabeça de quem está ouvindo está visualizando outra coisa completamente diferente. Então, quando você desenha, esse processo não fica tão vago como a Nadiara disse, né? Tu fala, caramba, é isso aqui que eu estou querendo. Você tá vendo isso aqui? Você concorda com isso? Eu falei, concordo. Então, beleza. Estamos alinhados? Estamos na mesma página? Estamos. Então, maravilha. É, Passei por isso há pouco tempo. Pois é, então assim, gente, a cabeça da gente é muito diferente, né? Então, é, o processo de comunicação ele tem que ser transparente, né? E aí, nada como as pessoas verem, por isso que hoje em dia, estruturação financeira de um amigo. Tenho até medo de saber. Se você quiser ir contando o caso aí, eu vou lendo aí. Pode escrever aí que eu vou lendo. Uma outra é a técnica da descontinuidade. Isso aqui às vezes é muito difícil para a gente, pelo seguinte. É muito difícil sair da zona de conforto, né? É muito difícil pensar fora da caixinha. Então, a técnica da descontinuidade é a seguinte: é a gente tentar fazer as coisas de forma diferente. Então, eu vou para a faculdade de carro, beleza, um dia eu vou de Uber, um dia eu vou a pé, eu pego o mesmo caminho sempre, eu vou mudar esse caminho. Aí eu chego e pego o ônibus lá, fico caladão dentro do ônibus lá, não converso com ninguém. Tenta conversar com alguém, é fazer as coisas de outras perspectivas, pensando de forma diferente. Então, às vezes, quando eu estou indo por um caminho diferente, ou então, às vezes eu sempre vou dirigir, não, hoje eu vou de carona. A sua percepção é completamente diferente, né? Porque você consegue reparar mais as coisas em volta, você não está focado só em dirigir, não bater o carro. Isso vai te dando novas ideias, né? Então, muitas pessoas elas gostam de fazer essas coisas sair do comum
porque vai te dando ali, você vai enriquecendo em termos de recurso, de visualização e por aí vai. Nada demais, ele estava com um problema financeiro, pois nunca tinha dinheiro de giro em caixa, mas o fluxo da empresa estava boa. Acho que você vai acabar escrevendo muito mais aí, né? Mas isso é interessante, né? Essa questão da gente pensar, aí desenhei para ele ver como melhora. Pois é, parece uma coisa simples, mas para pessoas que têm essa dificuldade de assimilar, né, conceitos que às vezes elas não conhecem, às vezes o processo financeiro para ele é bicho de sete cabeças, mas é na hora que você fala só, olha, calma, é simples, olha só, vai acontecer isso, 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 isso. Aí o cara, não, beleza. Se eu soubesse que era tão simples assim, né, eu não estava tão desesperado. Então, isso é muito útil para a gente. Ah, beleza. Pois é, e ele, imagino que não, né? É, Uma outra possibilidade, eu já estou acabando, até porque o nosso tempo está acabando também, essa é a última, é a listagem de atributos. Então, muitas vezes eu tenho um problema, né, ou tenho um produto, e aí eu vou listando todos os atributos que aquele produto tem para poder pensar em soluções. Então, vamos pegar a escova de dente, por exemplo, né? O que que tem na escova de dente? Como é que normalmente é composta uma escova de dente? É uma cerda de plástico, é um pedaço de plástico, né? Tem as cerdas ali para limpar o dente, né? E um cabo para segurar, né? Então é muito fácil identificar o que é uma escova de dente. E aí, esses são os principais atributos. Mas a gente pode ir pensando, fala, pô, mas o cabo, às vezes, né? Esse plástico, quando está molhado, ele escorrega, né? Às vezes a gente vai e bate a cerda no dente aqui ou na gengiva e machuca. Essas cerdas, às vezes, elas são muito duras, então, quando pega errado aqui, machuca, dá afta depois. E se essas cerdas tivessem ali, se elas fossem mais macias, se elas tivessem uma borrachinha? Ah, mas pô, para limpar a língua é ruim. Se a gente tivesse um espaço ali na escova só para limpar a língua, né? Então, algumas empresas vocês vão ver que tem um espaço atrás da escova aqui, né, que é só para escovar a língua. Então, a gente lista os atributos de um produto, o que que ele tem hoje em dia, né, e pensando, pô, será que isso aqui pode ser desenvolvido? Será que isso aqui pode ser utilizado com outro material mais barato? Então, essa é uma outra técnica de listagem de atributos, tá? Então, a gente vai anotando os atributos, né, e depois vai pensando em alternativas que sejam mais baratas, que sejam mais práticas ali no dia a dia, tá? Então, gente, basicamente é isso. Essas são as ideias aí. Essa era a nossa aula de hoje. Só ver que a Nadiara escreveu aqui. Então, em 3 meses ele melhorou o giro de caixa depois da visualização. Pois é, e perfeito. Então, uma coisa simples, né, que foi útil para vocês dois, para vocês ficarem alinhados e que ajudou ali no desempenho da organização deles. Pessoal, o conteúdo era esse. Queria saber de vocês aí. Tá tranquilo? Vocês fizeram as atividades todas? Estão fazendo? Eu estou respondendo algumas pessoas lá no fórum. Algumas eu já respondi, outras eu vou responder ainda, porque são mais de 150 alunos e os tutores vão começar a entrar agora. Então, os tutores provavelmente vão começar a responder junto comigo. Aqueles casos lá, por exemplo, do Fórum das Ideias, deixa eu ver, atividade 2 ainda. Pois é, vocês têm até dia 22 para fazer. Então, vocês podem fazer, vocês têm que fazer, né, no caso, atividade discursiva, que vocês vão montar o Canvas, essa é em grupo, mas pode ser individual, não tem problema. O grupo é só para facilitar mesmo. E o fórum é individual. Então, não comam mosca lá, não pode repetir o empreendedor, tá? Tem que ser um diferente. Escrevam lá no fórum, já tem empreendedor pra caramba lá, tá cada vez ficando mais difícil, essa é individual. Então, hoje, esse final de semana agora, acabando aqui, eu vou responder mais algumas pessoas lá no fórum, mas semana que vem os tutores já vão me ajudar também a responder no restante do pessoal. Vou fazer atividade 2 ainda, eu não fiz ainda. Ah, eu te respondi lá, você viu? Eu te respondi ontem. Pode fazer, tem problema nenhum não. Foi você que falou de pensar fora da caixinha, né? Eu até respondi, pensar fora da caixinha é muito bom. Pode fazer, tem problema nenhum não. Sem problema. Mas, então, respondendo aqui já, pode fazer do Cristóvão Colombo. Não precisa ser empreendedor de agora não, tá, gente? Então, Cristóvão Colombo, ele certamente era um empreendedor, né? Ele estava pensando em possibilidades de negócio, né? Ele não veio para cá para pegar praia, ele veio para cá para descobrir, para ganhar, para dominar terreno, ganhar dinheiro, por aí vai. Então é isso. Então, pode pegar, gente, dos primórdios lá, por exemplo, tem um cara que eu acho que ninguém fez ainda, é um Sun Tzu. Vou até escrever no chat aqui, ele escreveu um livro, A Arte da Guerra, tem mais de 3.000 anos o livro, né? E ele fala sobre estratégia. Então, se alguém quiser utilizar Marco Polo também, né? Então, assim, fiquem à vontade, não precisa ser dono de empresa de agora, não, tá? Pode ser lá dos primórdios. Gente, então é isso. Agradeço aí a participação de vocês. Ó, bom sábado. Sei que tem gente que tem aula agora.
Bom sábado para vocês aí, bom descanso, bom final de semana. Nos vemos mês que vem, mas continuo ali à disposição. Precisar, pode mandar lá no grupo, a gente vai conversando e já vou responder algumas mensagens lá no fórum agora também. Então, abraço para vocês, gente. Até mais. Valeu. Abraço, bom final de semana para todos. Para nós. Obrigado. Tchau, tchau. Até, tchau. Até. Valeu, obrigado, Alessandra. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Frederico. Eu que agradeço. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.